quando nos deparamos com alguém doente, talvez uma doença onde o diagnóstico da medicina é incurável, e a pessoa, quando nos chama, espera que nós invocamos verdadeiramente o Deus de Israel com uma fé que vai recarregar a fé daquela pessoa. É como se pegássemos um carro com a bateria já descarregada e para que ele desse a partida, nós fizéssemos a transferência de carga de um carro para o outro e aquele carro volta a pegar de novo. E nos deparamos com uma geração aonde anuncia uma fé, mas não se coloca essa mesma fé em prática. Quando se depara com uma situação aonde essa situação parece gigante, é tão maravilhoso contar os milagres feitos pelos nossos antepassados, mas é mais maravilhoso ainda quando nós decidimos vivê-los. É mais maravilhoso ainda quando nós decidimos estar dentro do milagre. Eu fico imaginando como ficou a fé do nosso presbítero Edson, quando a mãezinha dele estava com diagnóstico de câncer. Todos nós sabemos que o câncer, infelizmente, ainda não tem cura. Arrumaram, a medicina conseguiu arrumar tratamentos eficazes, mas a cura efetiva, pode tomar essa injeção, tal remédio, tal que cura. Ainda não foi encontrado. Só há um remédio: a essência curativa do sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas para mim vivenciar esse milagre, o que eu preciso fazer? Eu preciso exercitar a minha fé. Se está escrito na Bíblia, eu preciso acreditar conforme está escrito na Bíblia. E Elias tinha uma grande intimidade com Deus, a ponto de ele falar algo sem Deus mandar e Deus pegar e fazer. Segundo a minha palavra, 3 anos e meio sem chuva. Então aqui, o profeta Elias promove um desafio. E pede para que se ajuntem com ele no monte. Os profetas de Baal, os profetas de Acera e Elias. E todo o povo de Israel. E Elias dá a oportunidade deles começarem primeiro, porque Baal é conhecido como Deus do fogo. E quando inicia-se esse desafio, o texto vai dizer que os profetas de Baal começaram desde a manhã oferecendo sacrifícios a Baal. E Elias disse: ninguém coloca fogo no animal. Porque o primeiro que responder com fogo, este será Deus. Chegando perto do meio-dia, eles começaram a se cortar, a derramar o seu sangue para oferecer sacrifício. Que Elias zombava: ei, grita mais alto. Ele é um Deus, talvez ele esteja ocupado socorrendo alguém. Ele é um Deus, talvez ele esteja dormindo.
E quando chega a hora do sacrifício da tarde, Elias se posiciona, ele olha e percebe que o altar do sacrifício estava quebrado. As pedras estavam todas fora do lugar. É assim na nossa vida. Algumas vezes não é nem a falta de fé. Fé eu tenho. O que está acontecendo é que a minha vida está bagunçada. O meu altar está desconcertado. As pedras estão fora do lugar. Por que Deus não responde com fogo para que materialize o meu milagre? Porque talvez as pedras estão fora do lugar. O que eu preciso fazer para colocar as pedras no lugar? Eu preciso ajuntar as pedras. E Elias ajunta. E conforme o nome das 12 tribos de Israel, a cada pedra ele vai colocando no lugar. E depois do altar conservado, pedra por pedra, em seu devido lugar, ele coloca ali aquele animal cortado. E para o desafio fica mais interessante, ainda ele fala: bom, lenha molhada não pega fogo. Vamos jogar água por cima. Elias manda fazer um rego e volta. Joga uma vez, joga duas vezes, joga 3 vezes, e o rego se enche d'água. Então o texto vai dizer que Elias se prostra no chão e começa a orar. Eu estava vendo um vídeo de um médico, acho que ele é neurocirurgião ou neurocientista, dizendo que nós temos um córtex pré-frontal que fica atrás da nossa testa. Ele é responsável pela nossa tomada de decisão, pelo nosso discernimento. Ele é responsável pela nossa inteligência. E ele falou no vídeo: todas as vezes que alguém se ajoelha para orar e curva a cabeça, o fluido de sangue vai para esse córtex pré-frontal. E o que acontece com isso? Aumenta a tua capacidade de discernir, aumenta a tua inteligência, aumenta a tua rapidez do raciocínio. Então ele ia se prostrar no chão. Ele ora: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Manifesta-te hoje. Ele não diz amanhã, ele fala: manifesta-te hoje. Que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Eu estava lendo um livro que eu comprei alguns anos atrás, que se chama A Graça. E o autor colocou um pedaço desse texto dizendo: a graça foi tão maravilhosa que Deus estava sentado na beira do céu, olhando, esperando a oração de Elias terminar. Quando Elias termina, ele pega o balde da graça e derrama. Caiu o fogo do céu sobre o altar. O fogo consumiu o holocausto, consumiu ossos, consumiu carne que estava ali, consumiu a lenha, e aquela lambeu toda a água em volta do altar. E quando o povo viu aquilo, ficou maravilhado e se renderam ao Senhor, começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o que falta na nossa vida é essa mesma ousadia em manifestar em nós uma fé tão excelente, tão alta, que vai transpassar no terceiro céu, vai chegar no trono da graça. Como diz
Um louvor que a Cassiane gravou há muito tempo atrás. Que a nossa fé vai chegar no trono da graça. Uma oferta de cheiro suave vai ser agradável aos olhos deles. E quando essa oferta é agradável, Deus abre as janelas do céu e ordena que uma bênção grandiosa, recalcada e sem medida te alcance, sobrenatural. Que você vai ficar espantado, vai ficar pasmado, só vai olhar para o céu e vai dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não fugindo do tema da mensagem. Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto de Efésios, ele está preso, passando por tribulação. E no versículo 13 ele explica o motivo dele se colocar de joelho em favor da igreja. Ele explica que ele pede para a igreja não desanimar por causa das tribulações que ele está passando. Porque é muito fácil. Vamos colocar aqui o pastor Júnior no lugar de Paulo. Começa a perseguição dentro do nosso país sobre as igrejas. Eles vêm aqui, pegam o pastor Júnior, leva preso. E nós fica. Aí nós vamos ficar falando, pô, assim agora. O que nós vamos fazer sem o pastor Júnior aqui? O que nós vamos fazer sem o nosso líder? Aí ele lá da prisão escreve para nós: olha, gente, continua firme na fé, e estou orando para vocês não desanimarem. E Paulo diz: pela causa de vocês eu me ponho de joelhos. Pela causa de vocês eu me ponho de joelhos. Vamos colocar o nosso altar em dia hoje. Vamos ajudar as pedras. Às vezes essa pedra que está faltando é dar mais um passo à frente. É um pedido de perdão, é um reconciliamento. É uma entrega ao Espírito Santo, que há muito tempo ele já está fazendo arder o teu coração, mas você não se entrega. Ou por medo, ou por vergonha do que vão falar. Ou por medo de te chamar de crente quadrado. Ou de coisa e tal. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 28 e 29, quando Pedro e João sai da prisão de Herodes, eles fazem uma oração linda nesse capítulo. E Pedro ora dessa seguinte maneira: Senhor, vê as tuas ameaças e põe na boca do teu servo uma palavra de ousadia. Como é que pode um cara que até outrora era bipolar, do nada queria tirar a espada para matar alguém? Do nada ele cutucou Jesus e falou: é capaz de eu não deixar o senhor morrer. Agora um homem que não tinha estudo, era iletrado, falando como um teólogo, falando como um professor. Senhor, e enquanto o teu servo ministra a tua palavra ousadamente, o Senhor estendes a tua mão sobre a igreja e opera sinais e prodígios. E o último versículo diz que depois que eles acabaram de orar, a igreja toda foi cheia do Espírito Santo e sinais foram operados no meio da igreja, prodígios foram operados no meio da igreja. Mas para mim vivenciar isso na minha vida, para mim poder tocar em Jesus dessa forma, eu preciso exercitar a minha fé, eu preciso colocar as pedras do meu altar no lugar. Aí Deus vê sinceridade no meu coração e começa a derramar fogo sobre o meu ministério, fogo sobre a
na minha vida, e todos vão olhar para mim, e vai ver que a minha fisionomia está diferente, o meu jeito de falar está diferente, o meu jeito de se comportar está diferente, e vão dizer: ei, eu quero provar esse mesmo Cristo que você está provando agora. Aleluia, Pai. Resultado da oração. Para terminar, logo depois que acontece todo aquele milagre sobrenatural no Monte Carmelo, Elias ordena que todos os profetas de Baal sejam mortos à espada. Aí no texto mais abaixo, diz que Elias volta para o Monte Carmelo, dobra mais uma vez os joelhos, coloca a cabeça no meio das pernas e começa a orar. A Bíblia não diz quando ele ficou lá de joelhos postrados orando, mas a Bíblia vai dizer que ele se levanta, fala para o seu servo: vai lá, olha para a banda do mar. O servo dele olha, não tem nada. Elias pega, dobra o joelho de novo e ora. Ele se levanta, fala para o seu servo: vai lá, Gese, olha de novo, não tem nada. Elias pega, dobra o joelho de novo e ora. Ele se levanta, louvado seja Deus, vai lá, Gese, olha lá. Senhor, está acontecendo uma coisa diferente. Eu olhei agora, tem uma nuvem no formato de mão de homem. Aí Elias fala: então agora, corre, alcança a casa, fala para ele que está vindo aí uma abundante chuva. Uma abundante chuva. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: depois da tua fé exercitada, depois do teu altar consertado, Deus vai derramar uma abundante chuva sobre a tua vida. Se você quer essa palavra profética, toma posse que a tua semana vai ser uma semana tremendamente abençoada, e você vai vivenciar os milagres do poder da mão do nosso Senhor sobre a tua vida. Portas que estavam fechadas serão abertas. Curas e milagres serão vivenciados na tua casa, na tua família. Celeiros serão abastecidos. Glória a Deus. Eu não posso ficar de pé diante da tua